Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Câmara Entrevista, hoje falando também sobre a Constituição em miúdos. Eu recebo aqui advogado, ele é especialista em Direito Administrativo e Eleitoral, Dr. Anderson Alarcon. Dr. Anderson, você é um entusiasta aí da Constituição em miúdos, né? Sim, é verdade. Para mim é uma alegria estar aqui, um prazer assim indescritível mesmo. Eu sempre quis conhecer a cidade de onde se originou essa iniciativa que a gente tem tentado levar para o Brasil inteiro, capilarizar essa ideia. Aquilo que é bom precisa ser mostrado. No Brasil a gente se acostumou a demonizar as coisas. Eu até uso um termo, esse é um termo que a gente acabou cunhando, de papagaização. Às vezes a gente se papagaiza demais, nós acabamos feito aquele bicho repetindo o que escutamos muitas vezes sem filtrar, e isso passa também pelas questões da cidadania e muitas vezes com um viés negativo. E essa é uma inquietação que nós temos, e a Constituição em miúdos, né, a Constituição Federal em miúdos, ela é uma iniciativa que acaba trazendo uma resposta educacional definitiva, duradoura, uma ajuda real para essa situação. Ô, doutor Anderson, como você ficou conhecendo a Constituição em miúdos? Eu conheci diretamente com a Amadou Macedo. Certa feita fui fazer uma pequena palestra em Campos dos Goytacazes, no município do Rio de Janeiro, e a Amadou Macedo, junto com o Dr. Florian Madruga, lá estavam também para falar do projeto. Eu estava assistindo as palestras, a minha já havia acabado, estava lá no auditório, absolutamente encantado com esse projeto. E imediatamente me apresentei, me coloquei à disposição e desde então tenho tentado, tanto quanto possível, divulgar esse trabalho por onde passo. Eu sou procurador-geral da União dos Vereadores do Brasil, também coordenador institucional da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Então, isso nos possibilita viajar bastante pelo país inteiro e, às vezes, até fora dele. Então, onde eu viajo, sempre tenho a Constituição em miúdos na minha mala, coloquei nos nossos sites. Sempre que possível, nós estamos aí capilarizando, divulgando, tentando levar esse projeto para o maior número de pessoas possível. Agora, nas suas palestras, você costuma abordar o tema da Constituição, quando é assunto voltado a essa área? Abordo. Tento abordar de um jeito bastante até didático. Sempre dou o exemplo lá da minha casa. Eu tenho um filho que vai fazer 8 anos e uma que tem agora 3 anos. E esse meu filho de 8 anos talvez tenha sido o meu maior, sem ele mesmo saber ou perceber, incentivador e professor. Eu sou nascido numa pequena cidade do Paraná, chamada Paranavaí. Tirei ainda a minha carteira de habilitação na época do Código de Trânsito antigo. E imagina você, lá naquela época em Paranavaí, nós não usávamos cinto de segurança, capacete. E até hoje confesso que preciso ficar me policiando para que eu use o cinto de segurança e cuide dessas regras que acabaram não sendo introjetadas em mim lá desde a minha primeira infância, porque afinal de contas eu não tive contato com isso na minha formação. Já meu filho Moisés, que foi educado em casa por nós até os 4 anos de idade, ele só começou a ir para a escola com 4 anos. 6 meses depois que ele estava na escola, ele começou a me cobrar. Papai, arruma melhor a minha cadeirinha. Papai, o senhor ligou o carro antes de colocar o cinto. Papai, o senhor tem que melhorar a seta. Papai, são as 2 mãos o tempo todo no volante. Quer dizer, ele mesmo te policiava. Com 6 meses de idade, aquilo se apresentou evidente na minha frente, como se fosse um verdadeiro insight, a ponto de eu pensar, meu Deus do céu, onde esse moleque está aprendendo isso? Porque, pelo jeito, um bom professor em casa ele não tem. E, claro que, vencida a minha vergonha inicial, a gente tem sempre que aprender também com os episódios da vida, e o primeiro aprendizado foi o seguinte: é óbvio que o meu filho está aprendendo isso dentro da escola. Bom, se a escola nos ensina hoje questões de trânsito, e que bom que é assim, nos ensina questões de ecologia, de lixo reciclável, por que não ensinar cidadania? Por que não ensinar a cidadania? Então, justamente neste momento de inquietude pelo qual eu vivenciava, conheci o projeto Constituição em miúdos. Achei genial, fantástico, era a resposta que eu estava precisando. Então, desde então, absolutamente
crendo no projeto. Acredito que é isso mesmo que as nossas gerações, o nosso país, virou clichê dizer isso, mas é a mais pura verdade, só vai mudar e só vão ter mudanças efetivas nas nossas gerações se nós mudarmos a nossa educação, a nossa cultura, o nosso jeito de pensar, acabar com essa mania de sempre tentar achar um culpado para o erro dos outros, essa mania de apontar o dedo em riste em direção ao outro, fosse ele o único responsável pelas nossas culpas, pelas nossas mazelas. É um erro comum que me preocupou bastante naquele período especificamente das manifestações ditas democráticas que o país passava. Era muito comum você perceber pessoas empunhando faixas e cartazes e essas imagens sendo viralizadas nas redes sociais, cujas faixas e cartazes traziam dizeres como, por exemplo, chega da política e dos políticos, queremos agora apenas o Ministério Público e a Polícia Federal. Isso pode até ter passado desapercebido, mas a mim me preocupou. Como estudante de democracia, como alguém que se dedica à área, a primeira questão que se me apresentava é a seguinte: será que nós temos a exata noção e será que nós estamos nos dando conta daquilo que nós estamos realmente pedindo? Porque se nós estamos pedindo o fim da política e dos políticos e querendo apenas a Polícia Federal e o Ministério Público, nós estamos, sem nos dar conta, pedindo o fim da democracia. Porque não há democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo, sem que nós realizemos por meio da política, pelo estudo das questões da polis e pelos representantes que, como o próprio nome diz, nos representam e são eleitos por nós para aquilo. E no Brasil a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, não são representantes eleitos do povo. Então, estamos pedindo, sem querer, o fim da democracia. É curioso isso. Será que é isso mesmo que nós queremos? Será que nós estamos nos dando conta disso? E, de novo, voltaremos à estaca zero, ou à pergunta inicial. Qual é a razão de tudo isso? Talvez esteja na falta de educação para a cidadania. Daí a Constituição, em miúdos, é uma resposta absolutamente importante para isso. Bom, a gente continua falando desse tema, mas já, depois do intervalo. Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento.
Legislativa FM 96.7. De volta com o nosso programa Câmara Entrevista, falando sobre a Constituição em miúdos, agora recebendo aqui o André Alves, ele é estudante de Direito do Rio de Janeiro e embaixador da Constituição em miúdos. André, prazer recebê-lo aqui no nosso programa nesse bloco agora seguinte, para continuar falando da Constituição em miúdos. No bloco anterior a gente estava falando com o doutor Anderson, ele explanando um pouco aí da importância da Constituição em miúdos. Agora, queria que você narrasse um pouco da sua experiência aí, você que conheceu também a Constituição e acabou se transformando no embaixador dela, né? Claro, primeiramente a satisfação é toda minha estar aqui com os senhores. Basicamente, eu entendo que o ensino da cidadania é fundamental. Bertolt Brecht tem uma frase que eu gosto muito que diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ou seja, pior do que não ter o conhecimento da leitura é o indivíduo não saber os próprios direitos, né? Porque a cidadania é um exercício fundamental para qualquer indivíduo que convive em sociedade, né? O meu trabalho como embaixador da Constituição em miúdos foi basicamente após uma pesquisa, porque eu sempre tive um grande interesse pelo ensino da Constituição Federal para as crianças, para os jovens, adolescentes, até para que se tornasse uma matéria da base curricular nacional. Eu acho que é um tema muito relevante a ser debatido. E nessas pesquisas eu me deparei com a Constituição em miúdos e com um projeto de lei aqui de Pouso Alegre. Eu como estudante de Direito que sempre via a cidadania como algo fundamental, eu pensei, olha, tenho que fazer alguma coisa, né, para trazer isso aqui para o Rio de Janeiro, esse projeto fantástico. Então, consegui ter acesso pela internet, pesquisando aqui Pouso Alegre, o que tinha sido feito, ao projeto de lei aqui de Pouso Alegre. E quando eu tive acesso ao projeto de lei, eu falei, pronto, agora eu vou buscar algum vereador do município do Rio onde eu possa levar esse projeto. Pesquisei, peguei o livro, a Constituição em miúdos, li o livro, li a obra, achei fantástico. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui também para parabenizar a autora do livro, a senhora Madu Macedo, que é um livro fantástico. E peguei o projeto de lei, fiz as devidas alterações, né, para o município do Rio, olhei o regimento interno da Câmara Municipal, vi o que poderia ser feito, o que não podia, levei para a nossa realidade lá e eu, como um cidadão comum, sem nenhum tipo de cargo ou algo que pudesse me dar aquela oportunidade, aquela ponte para conseguir chegar a algum vereador, entrei em contato com diversos vereadores e até alguém me ouvir. E aí isso na capital mesmo? Isso na capital, no município do Rio de Janeiro. E um vereador, aproveitar também para agradecer e também parabenizá-lo pela iniciativa, o vereador Hinaldo Silva, do município do Rio de Janeiro, foi super solícito quando me deu a oportunidade de falar sobre o projeto e me convidou para ir lá no gabinete para apresentar com o chefe de gabinete, com o assessor principal lá dele. E aí eu tive essa oportunidade, levei o projeto de lei, poxa, eles encamparam, gostaram muito da ideia e sentei junto com o chefe de gabinete dele, nós fizemos mais algumas alterações, ele colocou um artigo muito interessante no projeto que era, por meio de uma parceria público-privada, conseguir imprimir essas constituições, algo que eu achei muito interessante também. Enfim, o projeto foi protocolado, foi protocolado em plenário e está para ser votado nas comissões e, tudo dando certo, ano que vem essa lei já vai estar em vigor no município do Rio de Janeiro. Isso você fez nesse ano de 2017? Isso eu fiz nesse ano de 2017. Foi basicamente mês passado que eu entrei em contato com o vereador. Então é recente. Recente, muito recente. Ele foi protocolado agora no mês de novembro, em plenário, e vai entrar nas comissões. Provavelmente essa lei já vai entrar em vigência no ano que vem. E, André, o que representa isso na sua visão como estudante de Direito? O que isso representa, essa Constituição em miúdos, para a comunidade, para os estudantes? Olha,
eu tive a oportunidade até de conversar sobre isso com meu professor da Faculdade de Direito Constitucional e o que eu disse para ele, eu acho que cabe muito bem aqui. E eu conversando com ele, ele falou: poxa, André, tem pessoas às vezes que saem da faculdade, não sabem às vezes o que é uma lei orçamentária anual, o que é um LDO, um PPA, e a Constituição em miúdos traz essas informações para crianças de 12 a 15 anos, né? Ou seja, o orçamento, para a gente saber fiscalizar o exercício da atividade política, nós precisamos ter consciência do orçamento que está vigendo, se está tudo certinho, e se desde da infância, se desde o início da adolescência, as crianças já entenderem como funciona a política, como funciona o Estado, elas vão ter a capacidade de ter uma fiscalização muito maior da atividade política e, consequentemente, o exercício da cidadania vai ganhar muito com isso. Então, para mim, a Constituição em miúdos é um instrumento fantástico para o ensino da cidadania. E é isso que ela vem trazer. Cidadania já desde a infância e adolescência. Doutor André, aí cai naquela que a gente estava falando no bloco anterior, né? Aprende-se de casa, criança, ela acaba ajudando a trazer essa informação para o adulto, né? Parece até que a gente combinou, viu? Essa fala, você chegou agora, a gente estava dizendo exatamente essa situação e estou absolutamente feliz. E digo aqui no ar, porque eu não sabia dessa sua realização e acho que a gente está com duas peças de quebra-cabeça aqui que Pouso Alegre irá juntar neste momento. Em 2015, eu apresentei o projeto Constituição em Miúdos para o vereador Sebastião Ferraz, que infelizmente não foi reeleito agora, lá por questões de legenda, foi até muito bem votado. E esse projeto ele já é conhecido, ou foi conhecido dentro da casa, pelo menos por alguns setores, ali no município do Rio de Janeiro. Eles chegaram, inclusive, por conta da ajuda, enfim, que a gente acabou fazendo ali na confecção dos instrumentos normativos, propriamente dito, chegaram até reconhecer a importância desse trabalho lá, a ponto de nos agraciar com o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, concedido e entregue a mim em 2016. Eu não sei se esse projeto acabou não tendo segmento por conta da ausência da reeleição ou porque, de fato, em algum momento ele se perdeu ali. E o município do Rio de Janeiro já tem uma lei aprovada que autoriza o ensino da cidadania na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive era levado outrora pelaquela Multirio, a empresa de multimeios ali do município do Rio de Janeiro, coordenada muito antigamente pela professora Regina Assis, que tem um compromisso muito grande com essas causas cidadãs. Então, essa sua iniciativa ali na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, ela é muito importante e já vai encontrar de alguma maneira um caminho com algum pavimento para que você possa trilhar nele, e acho que talvez vai ser, talvez, ou com certeza absoluta, vamos tirar o talvez, o instrumento que o município está precisando exatamente para dar cumprimento a uma legislação que já existe autorizando nesse aspecto e que certamente será melhorada com a sua iniciativa ali. Então, eu estou muito feliz por saber, né? Você chega aqui agora nos trazendo essa notícia. E a nossa preocupação é justamente essa. Imagina você, eu sou advogado de político, com maior orgulho, maior prazer, porque não existe salvação democrática fora da política. Infelizmente, a gente acabou demonizando de alguma maneira esses cargos e de maneira equivocada e que, em parte, passa pela ausência de educação cidadã. Se você experimentar perguntar para o seu vizinho, para o padeiro, no mercado, o que é um orçamento público, como é que se faz uma compra de medicamento, o que é uma licitação, não vai ter resposta. O que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um prefeito, o que faz um juiz, quais são os seus direitos, as suas prerrogativas, o que faz um delegado, ninguém sabe. Isso é grave no país. Veja, eu estive recentemente em Portugal, e lá em Portugal as crianças estudam sistemas eleitorais. Elas têm conhecimento da fórmula Ronde,
e das outras formas de como você faz a conversão de votos em cadeiras, porque muita gente, por exemplo, no Brasil, não sabe porque que às vezes um vereador é mais votado do que o outro e ele não entra e o outro entra. Isso é comum. O que é isso? A ausência de conhecimento, como já dizia o falecido recentemente Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo polonês, que acho que escreveu muito sobre o nosso tempo, quando centralizou nos seus escritos a ideia da modernidade líquida, ou seja, infelizmente a gente vive cada vez mais tempos líquidos, tempos fluidos, conhecimento não verticalizado, sem ausência de solidez. As nossas relações, para além da comida, agora tudo virou superficial, tudo é fast food, e isso é horrível para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, nesse aspecto, a Constituição Federal, em miúdos, e essa tentativa, ou essa caminhada rumo à formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, especificamente falando, é muito importante porque vem ao encontro de uma necessidade, ainda que num movimento não capilarizado do jeito que precisava ser, mas que vem produzindo transformações. Um exemplo é Pouso Alegre, um exemplo são as cidades que adotam o estudo e fazem essa aproximação da Casa Legislativa, do poder político para com a sociedade, e os resultados são vistos claramente. E o bom de tudo é que a gente conseguiu unir duas ideias aí do Estado do Rio de Janeiro, que o Dr. Anderson trouxe essa novidade aqui também. E as nossas considerações finais, André e Dr. Anderson. Acho que, para encerrar, né, dizer que também nesse trabalho, concluindo a pergunta inicial, como embaixador da Constituição, eu pretendo, da mesma forma que levei para o município do Rio de Janeiro, tentar contato com vereadores de diversos outros municípios para poder levar esse projeto, porque eu entendo que a cidadania é fundamental, principalmente nessa fase, na fase da absorção do conhecimento. As crianças, adolescentes hoje estão sujeitas a tantas coisas. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, de uma realidade onde crianças com 12 anos já estão com um fuzil na mão, trabalhando para o crime organizado, crianças de 11, 12 anos já estão indo para o segundo filho. Infelizmente, é uma realidade que ocorre nas comunidades hoje. Então, eu acredito que o caminho para vencer uma crise que existe hoje, na nossa cidade que sofre tanto, é a cidadania, é a educação. Eu entendo que esse é o caminho para o futuro, e a Constituição, em miúdos, é uma peça fundamental que pode alavancar esse ensino de cidadania no país. Obrigado, André. Dr. Anderson. Eu que agradeço. Zygmunt Bauman dizia que conhecimento é poder. Não há saída, não há solução sem conhecimento, sem educação. O município de Pouso Alegre, aqui representado por um braço de um dos seus poderes, que é o poder legislativo, que é inclusive o poder que mais próximo está do povo, que é o primeiro citado na Constituição Federal, que é aquele que representa as diferentes camadas sociais, maiorias, minorias, o que maior espelha a representatividade. Enfim, o poder legislativo de Pouso Alegre está de parabéns. Não há saída, não há solução sem uma transformação sólida, horizontal e verticalizada da nossa educação e da nossa cultura. Não mudaremos enquanto não aprendermos as lições que a história nos deu. Infelizmente, às vezes, a principal lição que a história nos deu é que com a história nós não aprendemos nada. Porque se nós tivéssemos aprendido as lições que a história nos deu, nós não estaríamos vivendo hoje, por exemplo, tempos tão estranhos, tempos tão bicudos, tempos de violação de direitos, tempos de massificação de ideias, tempos de big data, tempos de controle virtual, que nem sempre nós temos consciência e nos damos conta do que está efetivamente acontecendo. E tudo, repito, passa pela necessidade de educação, a necessidade de conhecimento. E nós, cidadãos, que temos essa consciência, nós não temos o direito de divulgar a Constituição em miúdos. Nós não temos esse direito,
porque em verdade nós temos o dever, como cidadão, de produzir essas alterações e tentar deixar este legado para não ser levado por essa corrente que a cada vez mais vai arrastando a tudo e a todos, com esses exemplos tristes que você acaba de nos trazer aqui lá do Rio de Janeiro, pessoas, meninas com 10 anos, 11 anos, 12 anos, dando segundo filho, terceiro filho. Que tipo de perspectiva essa pessoa individualmente considerada terá? Que tipo de perspectiva os filhos gerados por essa pessoa individualmente considerados terão? Que tipo de perspectivas e contribuição no processo de formação social, desenvolvimento, política pública e democrática terão? Todas essas questões são de extrema importância e passam em primazia pela educação da Constituição Federal, a educação da cidadania. Para concluir, quero aqui louvar a inteligência aqui de vocês, na pessoa da Madu Macedo e toda essa equipe maravilhosa, em adotar a Constituição Federal como instrumento de ensino. Porque uma preocupação recorrente que se tem é a seguinte: tudo bem, eu vou ensinar, ainda mais agora com esse movimento, com todo respeito, é surreal, para não falar outra palavra, que é a chamada escola sem partido. Essa é outra história. Então, com esse movimento, que talvez é um braço da ideia ultranacionalista que nós precisamos combater, na verdade, nós precisamos ir no sentido contrário. Nós precisamos educar com cidadania, com visão crítica e mais ampla liberdade de expressão. E utilizar a Constituição Federal para isso é absolutamente correto, é a saída que nós precisamos, é a forma mais adequada de fazê-lo, porque a Constituição Federal já reúne de maneira objetivada em seu bojo, em seu conteúdo, em seu interior, todo o conjunto de valores, princípios e ideais democráticos que nós queremos seguir como nação, sem precisar ideologizar nada, partidarizar nada. Não precisa disso. Então, aqueles que muitas vezes, e nós que capilarizamos a Constituição em miúdos pelo país, às vezes escutamos isso. Ah, mas você vai ensinar a cidadania com um viés ideológico partidário. Não precisa disso. A Constituição traz garantias, direitos, valores, princípios individuais, coletivos, que nós, como nação, escolhemos seguir. Não precisa sair para nenhum tipo de ideologia, basta seguir o que está posto da Constituição em miúdos, que nós cumpriremos em plenitude aquilo que, como nação, elegemos para a nossa vida presente e futura. Agradecendo o doutor Anderson, agradecendo o André a presença e agradecendo também você, telespectador, que acompanhou mais uma edição do programa Câmara Entrevista. Até a próxima, forte abraço, a gente fica por aqui.